Abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler verso 23 ao 25. João, capítulo 12, verso 23 ao verso 25. João, Evangelho de João, capítulo 12, versos 23 ao 25. Todos acharam? Amém. Amém. Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Se você tiver a opção no seu celular e quiser acompanhar, a palavra de Deus diz assim: então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. João 12, do 23 ao verso 25, eu vou ler esse mesmo texto para você, agora na nova versão internacional. A Bíblia diz: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, na tua casa, glorificando, Senhor, o teu nome, compreendendo, meu Pai, as tuas verdades, compreendendo, Deus, que o teu poder, meu Pai, ele há de se manifestar em nosso meio cada vez mais, porque nós temos ansiado por isso, Senhor, temos desejado, meu Pai, a manifestação presente da tua glória em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, nessa noite, que pelo teu amor, que pela tua graça, que pela tua bondade, Senhor, o Senhor possa, meu Pai, estar trazendo para nós o entendimento daquilo que o teu Espírito, Senhor, deixou registrado nas Escrituras, ao teu respeito. Pedimos ao Senhor que fale aos corações dos que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quando leio esse texto, e eu quero compartilhar com você nessa noite, a noite de Santa Ceia, entendimento muito simples, mas que traz a grandeza de uma revelação muito profunda. A Bíblia fala que Jesus ele começa agora um percurso em caminho a Jerusalém, aonde estava sendo celebrada a festa da Páscoa. Jesus ele já sabia o que ali iria lhe acontecer. Os seus discípulos ainda estavam como que com os ouvidos tapados. A Bíblia chega a falar nesse sentido, como se estivesse encoberto o entendimento deles, para que eles não pudessem compreender aquilo que Jesus, de várias formas e de várias maneiras, vinha falando a eles pelo caminho. Em algumas passagens você vê Jesus falar de forma clara, que ele estava indo para Jerusalém para morrer, porque fazia parte do plano de Deus que assim acontecesse. Mas a Bíblia faz questão de ressaltar para nós que, embora Jesus falasse isso de várias formas e às vezes de forma direta, era um entendimento deles que não podia compreender ou captar aquilo que se estava falando. Até que, chegando já próximo
a Jerusalém, nós vemos uma cena que vai nos chamar a atenção quando Jesus ele é ungido ali em Betânia. E eu creio que isso foi um start que se deu para essa revelação que Jesus ele faz depois. Quando Jesus está em Betânia, a Bíblia diz que ali uma mulher chamada Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Observe, se você ler esse texto está em Mateus, no capítulo 26, do verso 6 ao 13, está em Marcos, no capítulo 14, do 3 ao 9, você encontra um registro bíblico dessa mesma passagem. Os evangelhos, eles são sinóticos, eles tratam do mesmo assunto, mas em alguma parte de algum desses evangelhos, você vai ver detalhes que outros não trazem. A melhor interpretação da hermenêutica a respeito desse tipo de relato diz que nós não excluímos aquilo que não está igual nos evangelhos, mas acrescentamos o detalhe de alguém que observou de uma outra forma. Então, eu não excluo aquilo que só Marcos registrou, mas eu acrescento, porque o fato foi tão verdadeiro e existiu, que nos 3 evangelhos você encontra o registro. Mas Marcos vai trazer um detalhe para mim, e vai dizer que essa mulher, quando pegou esse perfume muito caro, muito valioso, perfume o qual despertou até a intenção de Judas sobre o seu valor, questionando que aquele perfume ele poderia ter sido vendido e com esse dinheiro ter dado aos pobres, ter feito uma boa ação com aquele dinheiro. Mas, embora os 3 evangelhos narrem o fato da mulher ter derramado o perfume aos pés de Jesus, no evangelho de Marcos ele traz um detalhe. Observe que a gente está falando da trajetória de Jesus para chegar até Jerusalém. Aqui Jesus está em Betânia. Você lembra que Betânia é a cidade onde morava Lázaro, onde houve a ressurreição de Lázaro. É nesse caminho que Jesus está indo para Jerusalém, um caminho sem volta. Então, quando essa mulher, ela unge Jesus, Jesus já chega a dizer, olhe, os pobres vocês vão ter depois, mas ela já está me ungindo, já está me preparando, como que ele quisesse dizer, a minha morte já está muito próxima. Só que essa mulher, no evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer que ela não só derramou o perfume, como ela quebrou o vaso. Isso para mim faz toda a diferença. Porque se eu pego um perfume para derramar sobre Jesus, eu vou derramando à medida que a minha intenção de resguardar alguma coisa ainda permanece. Porque eu estou ainda com o recipiente na mão. Eu vou derramando até que eu posso de repente olhar e dizer, olha, para mim já deu. Eu posso desistir de derramar esse perfume no meio do caminho. Vocês concordam? Se você me pergunta, você quer água? Quero. Eu pego a jarra e vou derramando num copo para lhe dar. Isso significa que eu estou com uma medida na mão, que eu vou lhe dar o quanto eu acho que é necessário ou o quanto você quiser receber. Mas eu estou resguardando para mim o direito de controlar o tanto que eu quero lhe dar. Vocês conseguem compreender esse exemplo de forma simples? Mas a partir do momento que ela pega o vaso e quebra o vaso, não tem mais volta, não tem mais limite, não tem mais controle sobre isso. A questão aqui se fala de uma entrega total. Isso acontece, queridos, e se você for acompanhar a narrativa do Evangelho de João, ele está no começo do capítulo 12, falando exatamente sobre essa unção que foi feita sobre Jesus. Logo em seguida, a Bíblia vai falar sobre a entrada triunfal já de Jesus em Jerusalém. E ali, quando Jesus chega em Jerusalém, surge agora uma curiosidade entre os gregos que estavam ali. A gente não sabe se esses gregos
eram judeus gregos que estavam, mas a probabilidade maior é que de fato tenham sido judeus gregos que tenham ido ali por conta da festa da Páscoa. Eles vinham a Jerusalém anualmente para celebrar a festa da Páscoa. E eles queriam ver Jesus. Quando eles pedem aos discípulos de Jesus que levem Jesus até eles, eu acho interessante porque Jesus diz: olha, agora não é o tempo de eu encontrar mais ninguém. A forma da gente lidar com as pessoas, talvez em outro tempo, em outro momento. Jesus, ele diz, a expressão que ele usa aqui, chegou a hora. Eu li para você em duas versões, você vai ver que é exatamente a mesma expressão, chegou a hora. Chegou a hora. Se você lembrar o primeiro milagre de Jesus, no casamento, quando Maria diz, faltou vinho, a resposta dele foi, ainda não é chegada a minha, ainda não chegou a minha hora. Se vocês observarem, na Páscoa o pessoal chega para Jesus um dia, em uma festa dessa também, e diz a ele, Senhor, por que o Senhor não se mostra logo ao mundo? Por que o Senhor não... E ele diz, olha, para vocês todo tempo é tempo, mas a minha hora ainda não é. Aí agora chegam pessoas e dizem, a gente quer conhecer Jesus. Chegou a hora da gente, eu quero que você me apresente a ele. Aí os discípulos vão lá, pois não. Eles vão lá, Jesus, está cheio de gente aí querendo ouvir o evangelho, vamos lá pregar para eles. Jesus disse não, agora não é mais a hora deles, porque chegou a minha hora. Preste atenção, irmãos. Eu quero que você rebobine agora comigo o fato de entender o que tinha acabado de acontecer. A mulher que, em um gesto de entrega total, ela tomou uma decisão e uma atitude irreversível. Ela quebrou um vaso e derramou toda a essência que estava dentro daquele vaso para ungir o corpo de Jesus. Agora, Jesus ele está indo para a crucificação e naquele momento ele diz, a hora agora é outra, chegou um tempo, existe um tempo profético se cumprindo aqui, e para cada tempo profético eu preciso entender que eu tenho que ter um discernimento do que está acontecendo para aquele momento. Se você não tiver discernimento de que tempo você está, você vai cometer erros terríveis. Por exemplo, eu vou falar de exemplos do nosso cotidiano. Quando você sai de manhã de sua casa, você abre a porta, você sabe discernir o tempo. Você sabe se está frio, você sabe se está quente, você sabe se está chovendo, você sabe se está ventando. Sabe ou não sabe? Sabe. E como isso traz um impacto sobre a minha e sobre a sua vida? Se você não souber discernir o tempo, você sai de casaco num dia de sol. O que é que vai acontecer com você? Você vai transpirar, você pode até morrer, a depender do grau do calor que esteja e da roupa pesada que você estiver usando. E o contrário também é verdade. Se você sai em um país, no país não, que agora o Brasil já virou, né? Neve, já tempos modernos, o bicho já está tribulando aí por tudo que é lado. Se você vai em outro estado, né? Agora já tem que falar assim. Se você vai em outro estado do país e você sai de casa e não tem discernimento sobre o tempo, você pode sair com a roupa comum em uma noite fria e você também pode morrer congelado. Mas não é para pregar o evangelho a toda criatura? É. Mas até para pregar o evangelho eu tenho que entender em que tempo eu estou. Jesus diz, olha, aqui, esse momento agora, esse momento, é uma outra hora. É uma outra hora, não é mais o circuito que a gente vinha fazendo. Estamos vivendo uma hora diferente. Por quê? Porque essa agora é a minha hora. E qual é essa hora, Jesus? Agora, o que a mulher fez com ele, ele se revela assim para os seus discípulos, porque ele diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ser glorificado. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu achei fantástica a interpretação que foi dada por quem traduziu a Bíblia, no sentido de que ele compreendeu a palavra original que foi escrita e tentou traduzir de uma forma mais clara para que a gente entendesse. Quando ele disse, chegou a hora de ser revelada
a natureza divina do Filho do Homem. Mas tem uns gregos ali para o senhor pregar. Não, presta atenção, chegou agora a minha hora, é a minha hora, chegou a hora. E que hora é essa? É a hora que eu vou revelar a natureza divina que está dentro de mim. É essa hora. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se o grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas a ser um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele vai dar muito trigo. O que é que Jesus aqui estava querendo nos ensinar a respeito dessa palavra? Olhe como ele diz: se morrer, ele vai dar muito fruto. Queridos, a morte é um assunto muito delicado para o ser humano. A morte, ela é muito... Você tratar com a morte, com o ser humano vivo, é um negócio pesado. Morte é um assunto que nós não gostamos de falar. Mas é preciso que você entenda que você está hoje numa igreja e que existe uma mesa que simboliza e anuncia a morte de alguém. Porque aqui você tem um símbolo da carne e do sangue. Se você não puder compreender a visão da morte a respeito dos olhos de Cristo, você pode ter 30 anos de crente, mas você ainda está com um problema de formação da sua fé. Preste atenção. Eu vou repetir de novo para você entender. Se você ainda não consegue compreender a dimensão da morte, dentro de uma visão da fé de Cristo, ou seja, das palavras, do que Ele ensinou, e se isso não amadureceu ainda a sua fé, você ainda está com um problema de formação na sua fé. Por quê, pastor? Porque Jesus aqui, dentro de um exemplo simples, no qual ele entende que havia algo mais urgente a se fazer do que pregar o próprio evangelho naquele momento. Não é a hora agora, tem outra hora aqui, tem outro tempo, tem outro momento. E que momento é esse? Esse é o momento do Filho do Homem, em que ele vai revelar agora a sua natureza divina. Como? Como isso vai acontecer? Ele diz, da mesma forma que o grão de trigo, ele tem que cair na terra, ele tem que morrer, para poder se multiplicar. O que é que Jesus estava nos explicando? Irmãos, preste atenção. Do ponto de vista humano, o ser humano, ele tem a sua vida, e ele está disposto, ele está disposto a abrir mão de tudo que ele tem muitas vezes, para manter a sua vida. O homem briga para ganhar dinheiro, briga para conquistar, mas se às vezes vem uma enfermidade, a pessoa está disposta a se desfazer de tudo que tem para tentar ser curada. É verdade ou é mentira? E se você dissesse que era mentira, ele ia dizer que era verdade. Ainda bem que você concorda comigo. Por quê, pastor? Porque o que eu estou lhe dizendo está na Bíblia. Foi dito pelo diabo e foi concordado por Deus. Então, o que foi dito pelo diabo foi concordado por Deus e está na Bíblia, é verdade. Na tentação de Jó, o diabo disse a Deus: olha, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá em troca de quê? Da sua vida. Foi o diabo que disse. Deus disse: pois bem, você tem razão, pode ir lá e toque na saúde de Jó. É verdade, Deus concordou. Em que sentido, irmãos? O homem, quando ele entra nessa vida, quando nós estamos vivendo nessa dimensão, dentro de nós há um instinto natural de sobrevivência. Isso é inerente. O que é instinto, pastor? Instinto são coisas que já estão pré-programadas na nossa mente. Por exemplo, você nunca viu uma faculdade para ensinar crianças a mamarem. Você já viu em algum lugar? Escola para bebês aprenderem a amamentar. Você já viu? O bebê nasce, aí vai sair ali da barriga da mãe e tem que ir agora para uma salinha assistir um vídeo para ele aprender como é que mama. Alguém já viu esse vídeo? Telecurso 2000 para ensinar bebê a mamar. Existe? Não existe. Por quê? Porque o bebê, ele já nasce da barriga da mãe com um instinto natural de mamar. Ninguém precisa ensinar ele isso.
A mente dele já veio com essa programação de fábrica, de que quando ele nasce, ele vai buscar um leite ali para... Isso é instinto, irmãos. Isso é instinto. O homem nasceu também com o instinto de sobrevivência, o instinto de não morrer. Por isso que Deus, ele chega a tirar o homem de dentro do jardim. Bote uma espada, ele não vai poder voltar. Por quê? Porque Deus sabia que dentro desse instinto, o homem sabendo que ia morrer, o homem ia lançar a mão agora da árvore da vida. Deus disse não, ele não vai nem poder ficar mais no jardim. Porque o instinto de sobrevivência, irmãos, ele é forte demais. Está no homem, está nos animais também. Todo animal, ele luta pela sua vida. A questão é que agora Jesus traz para nós uma revelação que compreende uma relação entre a planta e a sua semente. E ele fala do trigo. E ele traz essa abordagem para tentar nos mostrar, dentro de uma visão humana, o que é que acontece no mundo do espírito. Porque quando você olha para um pé de trigo, você vê a complexidade que é uma planta. E pode ser um trigo, pode ser qualquer outra planta. Eu vou usar o exemplo de milho. Podia falar de milho aqui, porque eu acho que vocês já devem ter visto mais pé de milho na vida de vocês do que pé de trigo. Quem já viu um pé de milho aqui na vida? Aí, quase todo mundo já viu. Quem não viu, quem nunca viu um pé de milho? Tem só ali 1, 2. Vou levar vocês para fazer um turismo na fazenda depois. Pra vocês verem um milharal. Mas enfim, irmãos, vamos pensar aqui comigo no pé de milho. Já viu no desenho, pelo menos, do Chico Bento? Chico Bento é do meu tempo, né? De novo. Revistinha do Chico Bento. Mas enfim. Eu quero que você entenda que quando você olha para uma árvore, você tem uma complexidade muito grande. Por quê? Porque a árvore, inclusive, tem uma parte dela que você não vê. Não é isso? São as... E que complexidade há em um sistema de raízes? Se você for estudar a fundo o sistema de nutrição da planta, como as raízes conseguem captar água e nutrientes, e inclusive algumas plantas, para que elas cresçam e se desenvolvam, elas precisam abrigar colônias de seres vivos nas suas raízes para poder se desenvolverem. Que complexidade há! A raiz, ela não é só responsável pela nutrição da planta, como é responsável também pela fixação da planta. Que força tem uma raiz, irmãos? Você planta um caroço a 1 palmo do chão, e depois aquela raiz ela vai crescendo. Vá você cavar com sua mão, você vê a terra dura que você tenta empurrar e não vai, e aquela raiz ela vai devagarinho, se embreando por ali. Tente depois arrancar aquela planta com a mão, você já não consegue mais. A raiz é responsável pela fixação, pela nutrição, pelo sistema. Você olha aquilo e diz, rapaz, eu não vi nada. Está tudo acontecendo debaixo do chão. Vê o caule, uma estrutura firme. Depois vem folhas verdes. Como é que você plantou um grão amarelo? De onde foi que apareceu folha verde? Você já viu um milharal florido? Que coisa linda é? As flores do milho, quando elas brotam. É a coisa mais linda, irmão. Aquelas flores douradas, as folhas do milho, as flores do milho, elas são douradas. Você acorda de manhã cedo. Quando eu ia para o sítio do meu tio, eu acordava de manhã para botar os passarinhos na varanda para cantar. E aí, quando eu ia, o sol ia nascendo, e do lado que o sol nascia, ele iluminava. O sítio era todo plano, imenso. A casa ficava na parte mais alta, então você via o sítio quase todo de lá. Via todo. E aí, a parte do milharal, quando o sol nascia, que brilhava sobre as flores do milho, era a coisa mais linda, parecia ouro. Você via o orvalho, né, deixa ainda molhada ali as flores do milho, e brilhando por causa do sol, era a coisa mais linda. E depois vinham os frutos. Pé de milho dava aquelas espigas, e você ia arrancar aquilo. Mas a questão é, aquela planta inteira, com toda a sua complexidade, ela saiu de onde? Dentro de uma semente. Observe, Jesus então ele está dizendo que a nossa visão, ela consegue compreender apenas a dimensão das sementes.
você não consegue compreender nesse mundo a dimensão que há por trás do potencial de uma semente. É como se você, na sua vida inteira, nunca tivesse visto uma planta. Tudo que você tivesse visto fossem sementes. Você só viu semente de feijão, semente de arroz. Por trás de cada semente dessa, existe uma planta. Existe algo complexo. Jesus estava mostrando para o ser humano, quando ele começa agora a falar da sua morte, e ele se compara a um grão de trigo, para dizer que o que para nós era algo impactante, para nós era o fim de uma linha, para nós era o fim de uma carreira, era o fim de uma história. Ele está mostrando que aquilo é um salto para uma realidade tão maior e tão complexa, como é para um agricultor plantar uma semente e ver sair uma planta com tanta riqueza de detalhes e com um potencial muito maior do que apenas uma semente. O que ele está dizendo é, existe algo dentro de mim, ele estava falando dele mesmo, que vai ser revelado quando essa casca se romper. Porque o grão de trigo e os grãos em geral, eles são cobertos por uma casca que protege aquilo que está dentro. Mas mesmo que você abra aquilo que está dentro, você não consegue ver nada. Como é que eu fico às vezes imaginando, como é que o milho vira pipoca? Quem descobriu isso? A pipoca é branca e o milho é amarelo. E parece um isopor depois, né? Vai morder o milho antes de virar pipoca, o negócio quebra seu dente. Mas quando ele estoura, fica um negócio macio, gostoso. A complexidade de uma semente, mas também não tem mais nada além daquilo. O milho estourou, virou pipoca. Você come a pipoca, é o grão do milho. E tem o que ali dentro? É branco por dentro, depois que estoura. Cadê a flor? Cadê a folha? Cadê a raiz? Você não vê nada dentro da semente. Por quê? Para que aquilo atinja o seu potencial, é preciso que ele esteja debaixo de algumas condições que vão fazer com que ele se desenvolva. E para nós, seres humanos, a forma como isso acontece, ela é traumática, porque o homem ele não foi criado para lidar com a morte. O homem, na sua origem, ele foi criado por Deus para viver no jardim eternamente. É por isso que eu lhe digo que dentro do seu inconsciente, dentro do projeto do seu instinto natural, Deus, na sua essência, criou o homem para viver eternamente. É por isso que o homem ele não tem facilidade de lidar com a morte. Porque você tem um instinto de autopreservação, instinto de sobrevivência. Mas Jesus agora está me dizendo que toda essa estrutura que eu consigo ver, é como se aqui dentro da igreja a gente tivesse cheio de carocinhos de milho, cheio de carocinhos de feijão, e dentro de cada um de vocês existe um potencial que veio do mundo do Espírito, que está ligado à origem de onde você saiu. Esse é o detalhe da planta. Há uma lei, a semente, ela só produz de acordo com a sua espécie. Olha o que ele está dizendo, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Mas para que essa natureza divina seja revelada, essa essência, tem a ver com o quê? Tem a ver com o local de onde ele veio. E ele veio de onde? Ele veio do Pai, veio de Deus. Então, é como se Jesus fosse um fruto dado na árvore de Deus. Como se Deus fosse a árvore grande. E Deus deu um fruto. O fruto geralmente é muito menor já do que a sua planta, ou menor do que a sua planta. Isso eu estou usando o exemplo do trigo, que o caroço do trigo levado agora, ou do milho, a sua planta, ela é muito menor. Mas dentro daquela planta está o resumo de toda a complexidade da planta no seu esplendor. Jesus ele estava dizendo que ele foi mandado para o mundo por Deus, como se ele fosse encapsulado, um Deus dentro de uma semente, como se Deus tivesse se transformado em uma semente, e essa semente de Deus fosse plantada na terra. E quando essa semente agora chegou a hora dela brotar, ela ia revelar o que de fato ela era, porque ela não era aquela condição que ainda estava ali. Jesus ele era homem, ele estava em forma de homem, assim como eu e você. Eu quero que você entenda.
igual eu e você. Ele estava em forma de homem. Mas o que ele estava dizendo é que mesmo em forma de homem, dentro dele havia uma natureza divina que ia ser revelada agora pela sua morte, tal qual uma semente, quando ela entra na terra e começa o processo de germinação, ela vai perder agora aquela característica de semente para gerar a essência da planta que um dia gerou aquela semente. Ele está dizendo, eu vim de Deus, vim do Pai. Eu vim do Pai. Eu tenho em mim a natureza de Deus, mas vocês ainda não podem ver. Porque todas as vezes que vocês olham para mim, o que vocês veem é apenas uma semente. O que vocês veem em mim é apenas a casca de um grão de trigo. Mas quando eu for colocado agora na terra, vai sair dessa semente uma natureza divina. Algo novo que vai ser revelado. Observe. Aqui eu uso agora, resgatando o exemplo da mulher. Essa comparação, preste atenção. Jesus, ele se entregou, mas ele não podia se derramar aos poucos. Porque uma semente, ela não pode brotar pela metade. Você não pode pegar a semente do trigo, cortar ela no meio e querer que germine. Você não pode comer a metade da semente e plantar a outra metade. A semente, ela só funciona se ela estiver ali na sua completude. Para que Cristo manifestasse a natureza divina, ele teve que se entregar por inteiro. Tal qual você tem que plantar um grão por inteiro. Tal qual a mulher, para liberar a essência do perfume, entendendo que não tinha mais volta, ela teve que romper com aquele invólucro que guardava a essência que estava dentro. Enquanto o perfume estava dentro do vidro, você não conseguia perceber o cheiro do que estava dentro. Mas a partir do momento em que ela quebra o vaso, ela está dizendo que ela não tem interesse de retornar mais a essência ali para dentro, mas ela quer liberar aquilo de uma forma definitiva. Quando você planta algo na terra, você está dizendo que você não quer mais aquela semente naquele estado, mas você está investindo tudo que você tem para ver agora o resultado da origem de onde aquela semente veio. E sempre que a semente se desenvolver e retornar à sua condição da planta de origem, ela vai gerar novas sementes iguais àquela que um dia ela foi. E aí, como é que ele termina essa história? Que bom, então, a entrega de Jesus foi total. Eu posso entender agora que a morte de Cristo, quando ele foi sepultado ali e ressuscitou, ele manifestou agora a ressurreição, o poder de Deus, ele venceu a morte, está no céu e todos nós estamos salvos. Vamos celebrar a ceia e vamos para casa. Eu acho que a gente precisa ler o verso 25. Eu acho que a gente precisa ler o verso 25. Porque depois que Jesus fala de todas essas coisas, ele diz mais, e sempre tem um mais. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Na nova linguagem de hoje ele diz: quem ama a sua vida, não terá a vida eterna. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Preste atenção, Romanos, no capítulo 5, versos 16 e 17, vai dizer assim, ó: e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Preste atenção. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aqui em Romanos ele está explicando algo
que você precisa entender. Cristo estava falando da sua vida, falando que ele seria morto, mas tal qual o grão de trigo, ele precisava se entregar para gerar muitas outras sementes. Foi isso que ele estava falando. E aí, quando ele termina falando de si, ele fala agora a respeito de nós. Se você não compreender a verdade da minha vida e entender que você precisa agir de modo igual, você precisa agora ter discernimento que a sua vida nesse mundo também é uma vida de passagem. E se você tentar conservar essa forma que você vê, se você tentar conservar o grão de trigo, que é o momento em que você vive, você vai perceber que esse grão de trigo ele nunca vai produzir nada. Aí Romanos vai dizer por que Jesus estava falando a respeito disso. Ele vai explicar que é como se essas sementes, elas tivessem agora perdido a sua vitalidade, perdido a capacidade de germinar. E se você colocasse elas na terra, ao invés de produzir frutos, elas iriam apodrecer. Eu gosto, quando falo sempre de semente, usar o exemplo de ovo. Lá em casa, esses dias eu estava vendo o que aconteceu. Eu tenho umas calopsitas em casa, e as bichas estavam tirando tanto filhote, e eu disse, rapaz, esses bichos vão morrer. Aí eu tirei a caixa de dentro do ninho. Ela botou ovo no chão. Eu fiquei olhando, e olhei que aquele ovo ele tinha um potencial igual a todos os outros que ela colocou antes. Mas nunca vai sair nada dali. Porque ela não tem como chocar um ovo no chão, numa grade. Porque ela nunca vai esquentar aquele ovo. E o que é que a gente vai fazer com aquele ovo? A gente vai ter que jogar fora. Mas quando ela está com o ninho, ela bota 3, 4 ovos, a gente ia de noite, pegava o ovo, botava na luz do celular, e a gente conseguia ver os ovos que estavam dentro, que estavam gerando vida, e os ovos que já estavam podres. Você conseguia ver que uns, eles estavam vermelhinhos por dentro. Você conseguia ver às vezes o coração do bichinho batendo dentro. Já tem outros que você olha, está tudo preto lá dentro. Observe, se você chegar de dia e olhar sem a luz, para você todos os ovos são iguais. Mas quando chegar a hora, quando chegar o tempo, uns vão se revelar a vida que estava sendo gerada dentro deles. Todos os ovos eram brancos? Eram. Todos os ovos eram iguais? Eram. Vieram do mesmo pássaro? Vieram. Mas tem ovos que não vão gerar nada. Vão gerar fedor, podridão. Você vai ter que descartar aquilo, porque você não vai aguentar nem ficar perto daquilo. Mas outros vão se transformar em uma ave linda, igual aquelas que originaram ela, com a sua própria beleza, com a sua própria vida. E o que o Evangelho de Romanos e o que Cristo estava dizendo é, essa forma de vida que vocês conhecem, por mais que a aparência de vocês é que todos estejam vivos, mas alguns de vocês perderam a essência de Deus dentro de vocês. E se o homem veio de Deus e veio do pó, aquele que perdeu a essência de Deus, que não vai virar Deus, não vai virar filho de Deus, porque filho de Deus tem a natureza de Deus. O filho tem a natureza do seu pai. Mas se não for virar filho de Deus, vai virar filho de quê? Essa parte eu não preciso nem comentar. Mas é para você entender que enquanto somos sementes, enquanto você olha para as pessoas nesse mundo, você pode olhar o sorriso no rosto de um, você pode olhar um com a roupa mais bonita do que o outro, mas o que eles estão vivendo nessa dimensão e nessa condição não revela o que está sendo gerado dentro deles. Não revela a essência e a natureza do Espírito que está se revelando dentro deles. Porque Jesus disse, agora a minha hora é chegada. E agora vocês vão ver. Por que agora vocês vão ver? Porque naquele tempo, Jesus andava pelas ruas, mas ele vai fazer queixa. Vocês estão vendo esses líderes religiosos? Eles gostam de se vestir mais bonito do que os outros. Eles gostam de andar enfeitados. Olhe para a orla dos vestidos. Você vê isso na Bíblia. Mas quando Jesus vai comentar, ele diz, vocês são sepulcros.
Ou seja, arrumou bem o que está fora. Para essa dimensão, para essa visão, estão perfeitos. Mas quando for revelar o que está dentro, o que vai sair daí de dentro é o quê? Morte. Por isso que o exemplo é de sepulcro caiado. Está escondendo o que dentro? Morte. E para que isso volte à vida, Romanos está dizendo, Deus teve que mandar agora o seu Filho. Porque assim como a morte entrou por um homem, a Bíblia diz que a vida de Deus também se revelou agora pela fé, através de Cristo. A fé em quê, irmãos? A fé no que havia de se revelar. Porque ele disse, chegou agora a minha hora, e vai ser revelada a minha natureza divina. É a fé que nos traz aqui nessa noite, de que existe um Cristo, e de um Cristo ressurreto. A fé de que assim como Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Ele também há de nos ressuscitar. E como é, pastor, que eu vou saber se o que está sendo gerado dentro de mim é de Deus ou não é? Paulo também responde essa pergunta em Romanos capítulo 8, verso 6. Ele diz, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz. Ou seja, há um núcleo nessa semente. Há um centro de controle, um centro de comando. Como é que eu vou entender esse processo, se eu estou vivo ou se eu estou morto? Quando Jesus disse que Ele iria para o Pai, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito. Espírito Consolador. Quando nós estamos aqui nessa noite, entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito dele vem em nossa vida e faz morada. E o Espírito vem na sua mente. Ele vai ocupar, ele vai habitar o seu corpo. Mas aonde é o centro de controle do seu corpo? É na sua mente. Você nunca viu a sua boca falando sozinha sem você entender o que você está falando. Primeiro você pensa, depois você fala. Pode ser até que você não tenha compreendido o que você falou, mas que saiu da sua mente, saiu. Quando você ouve alguma coisa, o som foi captado pelo seu ouvido, mas quem discerniu o que você ouviu foi a mente. Você não está sentado em casa e a sua perna sai andando sozinha e vai para assistir um jogo de futebol, não. Primeiro você decide para onde você vai, e depois você dá um comando e o seu corpo lhe leva. É assim que funciona. E quem é que está controlando agora a sua mente? Porque há duas formas de se viver nesse mundo. Uma, controlada pela natureza humana. Ou seja, vivendo de acordo com as suas vontades. É isso que Jesus estava falando lá em cima. Se você viver amando a sua vida, ou seja, o que é amando a sua vida? Eu quero que você tenha discernimento do que é isso, para você não passar a se odiar. Porque não é isso que Jesus está dizendo. Porque ele diz que você precisa amar o seu próximo como você ama. Então, se não fosse para você amar a si mesmo, não era para você amar o próximo também. O que Jesus está dizendo, irmãos, e é o que eu preciso entender, é que se eu entender que o valor que eu tenho está nessa forma que eu ocupo hoje, eu estou perdendo a visão de algo maior que eu vou me tornar. Eu preciso entender que eu hoje me manifesto dessa forma, através desse corpo. Mas dentro de mim, há uma essência de algo que veio de Deus. Eu hoje me manifesto a vocês nesse mundo porque eu tenho um corpo. Se eu não tivesse corpo, vocês não me veriam. Porque você só consegue ver o que ocupa algum espaço. Se não ocupasse espaço, vocês não. E tem coisas que ocupam espaço que a gente também não vê. Mas eu quero lhe dizer que você consegue me ouvir porque o meu corpo consegue emitir um som que você consegue discernir e compreender. Porque eu ocupo um corpo humano. Se eu ocupasse o corpo de um caracol, será que você conseguiria discernir a fala de um caracol? Eu não sei nem se caracol fala, mas foi o que veio na cabeça aqui. Se eu fosse um saguim e estivesse pregando o evangelho para você, você ia conseguir discernir um saguim?
Se a minha fala para vocês e o Evangelho de Cristo, ele foi discernido por vocês e por mim, é porque Cristo ele veio em forma de homem. Ele ocupou um corpo que podia se expressar, falar, ao ponto de todo ser humano conseguir compreender a sua manifestação. O Espírito de Deus encarnou e veio ao mundo. Em que corpo? Em um corpo de homem. Quem estava ali? Deus, o Criador do céu, da terra, do universo, se manifestando como? Não em espírito, não através de um fogo, não através de um terremoto, mas através de um corpo. E nos mostrando o caminho. É por isso que ele disse, eu sou o caminho. Para você ver como é o caminho. Vai acontecer comigo o que vai acontecer com você depois. Então entenda que há algo de mais valor do que essa forma que você vive hoje. Cuidado para você não se sobrecarregar em manter a forma de vida que você leva hoje. Porque essa forma de vida ela está com os dias contados. Se você não tiver doença, não tiver acidente, não tiver nada, a própria velhice lhe leva. Alguma coisa vai acontecer. Até o ponto em que você não vai ocupar mais o corpo que você ocupa hoje da forma que você ocupa. E o que lhe espera do outro lado? Cristo diz, vai manifestar agora a essência daquilo que estava dentro de você. Não era o que estava fora, mas é o que estava dentro. Se você foi controlado pelos desejos dessa vida, pelos desejos da natureza humana, o que é que a natureza humana deseja? Fama, sucesso, dinheiro, glória, bens, ostentação, tudo isso, irmãos, é o que a natureza humana escraviza o homem a viver. E quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus, ele entende agora que ele encontrou uma vida que tem mais valor. Ele não vai viver mais focado nas coisas desse mundo. Mas ele vai entender que para cada passo que ele dá nesse mundo, ele tem uma responsabilidade a prestar contas a Deus. Diante dos olhos dos homens, essa parece ser a melhor saída para o meu problema. E eu vou e resolvo. Mas será que esse avanço que eu dei aqui, no plano físico, comprometeu a minha vida espiritual? É isso que eu preciso entender. Porque vão vir problemas na minha vida, na sua vida, vão vir situações difíceis. Não estou dizendo a vocês que vai ser fácil. Eu estava hoje de manhã ali cortando o cabelo com o Augusto, estava comentando com ele a briga que eu tenho que fazer comigo mesmo, para não brigar com os outros no trânsito. Quer ver me estressar, irmão? Não faça isso comigo. Tenha misericórdia do seu pastor. Não diga que vai me levar num lugar que você não conhece, não, porque você vai me deixar nervoso. Eu tenho pânico quando eu estou dirigindo, que a pessoa que está do meu lado me bota em um lugar que eu não conheço e eu não sei sair dali. Eu entro em pânico, eu fico nervoso, eu começo a gritar dentro do carro, eu me desespero. Você não queira ver essa cena. Não queira ver essa cena. Você vai desconhecer o seu pastor. Porque eu estou lhe avisando antes. Não é porque eu quero. Mas eu fico nervoso. Para onde é que a gente está indo, meu irmão? Não, eu acho que é aqui. Dobra aqui à esquerda. E aí eu já dou uma fechada no carro, porque eu gosto de dirigir, irmãos, com atenção. Eu gosto de dirigir, vendo quem vem atrás, quem vem na frente. Se eu vou entrar à direita, eu já gosto de ir chegando para a minha faixa. Uma coisa que eu odeio é você chegar no meio da rua e me dizer, dobra aí. Eu digo, pô, meu irmão, aí você vai metendo o carro e o povo vai buzinando e lhe xinga. Eu não gosto disso. Eu gosto de saber para onde eu estou indo. E vou tomando as minhas decisões, já procurando como eu vou entrar, como eu vou contornar. Às vezes, se eu vou entrar em um lugar, se eu ver que está apertado, eu dou a volta de novo e entro. Mas eu não gosto de meter no carro na frente dos outros e não gosto. Cada um tem seus problemas, esse é o meu. Eu gosto de dirigir certinho. Então, me dá agonia. Eu perdido e a pessoa mais perdida do que eu. Se eu não souber para onde vai, a pessoa souber, fala, você vai entrar ali, vai entrar aqui, e a gente chegar no destino, para mim não tem problema nenhum. Mas aí você está no meio do cruzamento, no meio da rua, 5 carros atrás buzinando, e peraí que eu vou lembrar aqui para onde é que eu vou, meu irmão. Não presta não, viu, irmão? Eu tenho que ser tratado ainda nessa área.
porque eu não consigo, irmãos, ficar calmo, não consigo. E eu falando com o Augusto, que às vezes a gente está dirigindo, esses dias mesmo eu fui dirigindo ali na Estrada do Coco, o cara dirigindo a 30 km por hora. E eu não conseguia sair, porque tinha uma carreta do lado, na Estrada do Coco de noite, e o cara a 20 km, rapaz, eu comecei a ciscar o carro, ciscava para um lado, ciscava para o outro, tentando achar um buraco para sair. Eu tive que meter o pé no freio, esperar a carreta andar, esperar o cara passar, para poder dar uma distância entre ele e a carreta, eu andando a quase 10 quilômetros na estrada, para eu conseguir passar os dois de uma vez. Ah, irmão, quando passa, dá vontade de você abrir o vidro e chamar o homem de filisteu e circunciso. Vem aqui, ó, fica entalado aqui na garganta. Filho de Belial, dá vontade, irmão. Dá vontade, irmãos. Porque quando eu olhei, o cara estava assim, ó, no volante, dirigindo assim, ó, tentando enxergar o que estava. Que eu passei por ele e aí fui ver o que é que estava acontecendo dentro do carro dele, né? Está ele com o celular assim, ó, meio cego, tentando enxergar. A 30 km por hora, quase 11 horas da noite na Estrada do Coco. Eu disse, não é possível um negócio desse, não. E a gente fica nervoso, irmãos. A natureza humana da gente, sabe o que é que dá vontade da gente fazer? Fechar o cara, descer, encher ele de desaforo, pegar a chave de roda, quebrar o vidro do carro, pular no capô dele. Sangue de Jesus. Isso. Eu conheço um ser humano uma vez que estacionaram um carro no fundo do carro dele. Ele estacionou o carro e veio uma pessoa e fechou ele, estacionou o carro e saiu. Aí quando ele voltou, que viu o carro fechando ele pegou o macaco, levantou o carro da pessoa, tirou os 4 pneus com a chave de roda, deixou o carro da pessoa pendurado e saiu também, foi embora. Pegou e largou o carro da pessoa pendurado lá, sem os pneus no lugar, pegou os parafusos e foi embora. Não foi eu não, viu? Foi eu não. Não é igual o Paulo que disse, eu conheço um homem, né? Do terceiro céu. Não, isso foi eu não. Mas eu conheci mesmo um cara que fez uma arte dessa uma vez. Tirou os pneus da pessoa e deixou o carro suspenso no macaco. Mas eu lhe digo, irmãos, isso é o quê? É a nossa natureza humana. É a natureza humana que, às vezes, quer levar vantagem em cima dos outros, quer usar mentira como ferramenta. É você querer usar de violência para poder resolver uma situação. Isso, irmãos, pode comprometer a nossa vida espiritual com Deus. É por isso que Jesus ensinou, se alguém lhe pedir a túnica, rapaz, dê também a capa. Não vale a pena você perder a sua vida eterna por causa das coisas desse mundo. Não vale a pena porque agora meu foco, meu estilo de vida, ele vai ser voltado a uma nova realidade de que eu estou entendendo que tudo que eu possa viver aqui nessa terra, todas as experiências, do que você pensar, irmãos, experiências sexuais, experiências que você possa ter a nível de prazer, a nível de tudo que você puder viver aqui, vai ter um limite, tudo. E o limite para todas elas final, você vai esbarrar um dia com a morte. Aí Jesus está dizendo, existe um processo tão complexo, como se você tivesse que convencer alguém que nunca viu isso acontecer, de pegar um grão de trigo, colocar na terra e o cara acreditar que aquilo vai virar uma planta. Você já pensou em tentar convencer alguém que nunca viu isso acontecer? Se você pegasse um grão de milho na sua mão e conseguisse provar alguém que você ia colocar aquilo na terra e que aquilo ia se tornar uma planta. É o trabalho de Jesus em tentar explicar a gente, tentar mostrar a gente essa verdade espiritual, que tudo que a gente está fazendo aqui está contribuindo ou não para o que a gente vai ser depois. Uns ressuscitarão para o gozo do Pai, outros para a vergonha eterna. A ressurreição. Aí Jesus disse, agora chegou o meu momento. Chegou a minha hora. Eu vou revelar o que é a natureza divina. Vocês vão entender. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Entendam que a vida não é isso aqui. Vocês estão passando por um processo, por um tempo. Mas se vocês se apegarem a essa vida, entenderem que a finalidade da existência de vocês é essa vida, e viverem toda a sua vida em prol dessa vida, vocês vão perder a vida eterna. Mas se vocês entenderem que agora o propósito dessa vida é você lutar para conquistar a sua vida eterna, aí agora você começou a ganhar a sua vida eterna. E para finalizar, e nós seguirmos com a celebração da ceia, Romanos 8,17 diz,
nós somos seus filhos. E por isso, receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu quero lhe mostrar só esse detalhe no final. Se tomarmos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós devemos imitar aqui o exemplo de Cristo, ainda que seja na parte dos seus sofrimentos. E o que foi que Cristo fez? Quando Cristo entendeu que a morte era só um processo, quando Ele compreendia que a morte era só o meio pelo qual Ele revelaria a essência que estava dentro dele, a Bíblia diz que Ele se entregou. Ele não resistiu. Ele não resistiu. Tal qual aquele frasco, irmãos, quando foi jogado no chão e se quebrou. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, porque entendemos e queremos ter uma vida eterna. Essa vida que nós temos hoje, ela precisa ser entregue a Deus também sem reservas. Tal qual um frasco que você quebra, porque você não quer mais ter o direito de reserva. Eu não vou derramando aos poucos, e se no meio do caminho eu entender que já chegou no limite, eu não derramo mais. Para que você entregue a sua vida a Deus, ela tem que ser entregue por completo. Não pode ser entregue por partes. Eu não só quero a parte do Evangelho que traz salvação. Eu não quero só a parte do Evangelho que traz a vida eterna. Mas para eu compreender a mensagem de Cristo e a mensagem do seu Evangelho, eu preciso discernir o que é que eu estou fazendo aqui hoje, diante do seu sacrifício. Por que é que eu participo do pão e por que é que eu participo do sangue? Por que é que eu tenho que participar do sofrimento de Cristo? Porque eu tenho que entender que a vida eterna, para eu conquistar, vão ter desafios que vão me colocar à prova nessa vida. E são nesses dias, são nessas batalhas, que eu vou decidir aonde está o meu coração. Aonde a minha mente está. Porque se a minha mente estiver voltada para as coisas da terra, eu vou me apegar a elas, e vou lutar por elas, e vou brigar por elas, e vou usar de todos os meios que eu tiver, para que ninguém leve nada meu. Ainda que eu use de meios que Deus reprova. E aí eu posso ganhar o mundo inteiro. Posso conquistar coisas. Está escrito na Bíblia. Que a pessoa pode conquistar o mundo inteiro. Pode ou não pode? Pode. Pode ganhar o mundo inteiro. Só que aí Jesus faz uma pergunta, e o que é que adianta? Se você ganhar tudo isso e perder a sua alma. Ele não está dizendo que vai dar errado se você usar as ferramentas humanas. Ele não está dizendo que vai dar errado se você usar mentira, se você usar as ferramentas que o mundo usa quando tem os seus problemas. Não está dizendo que vai dar errado, vai dar certo. Você vai conquistar, você vai ganhar, você vai vencer. Mas a questão é, e no mundo do Espírito, qual é o resultado disso? Qual vai ser o resultado disso? O que é que eu quero? Resolver problemas temporários? Ou eu quero pensar no definitivo? A minha fé é suficiente para que eu possa compreender verdades espirituais a longo prazo, para eu investir, renunciar, perder, sofrer, para não perder aquilo que é eterno? Porque quando eu não entendo dessa forma, porque quando eu estou apegado às coisas desse mundo, e elas são o foco e o motivo da minha felicidade, quando eu perco as coisas desse mundo, isso tira a minha paz, isso mexe na minha comunhão com Deus, eu tenho que rever o meu coração, para entender se de fato eu estou amando o mundo e as coisas que a irmã. Não estou falando para vocês de coisas fáceis, não. Não adianta me olhar, porque eu estou pregando o que está na Bíblia. Não vou mudar o que está escrito. É isso, irmãos. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente ama, tem coisas que a gente quer, e tem coisas que a gente vai entender, que a gente vai ter que abrir mão, que a gente vai ter que renunciar, que a gente vai ter que perder, que a gente vai... Eu estava comentando hoje na leitura bíblica, profeta Jeremias, irmão, caiu no pau, seguraram o cara, amarraram ele,
deram uma surra no cara e largaram ele amarrado na porta do templo. Ele chega a dizer: Deus, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou quando o Senhor me chamou. Não sabia que ser profeta ia sofrer tanto. Outro dia eu li um profeta que Deus mandou correr na rua de cueca, pegar a roupa de baixo e saia correndo aí pela rua. Eu disse: rapaz, esses caras, para obedecer a Deus, meu irmão, o que é que esses caras tinham que passar? Cristianismo, irmãos, é uma fé, é crer em Jesus, amém. É entender o sacrifício dele como algo que gera vida dentro de nós, amém. Mas essa vida ela precisa ser continuada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. Porque se eu quero viver um cristianismo apenas como uma ideia, apenas como uma filosofia, apenas como uma escolha de religião, né? Qual é a sua religião? Eu tenho que ter uma religião, então eu quero ser crente. Se o seu cristianismo é isso, tome cuidado. Porque quando eu e você levantamos a nossa mão e dizemos: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, em outras palavras, o que eu estou dizendo é: eu quero que esse processo que aconteceu com Cristo aconteça em mim, eu quero que a vida de Deus também seja gerada em mim, eu quero florescer e quero que seja produzida a vida de Deus, para quando eu morrer, se manifestar a essência de Deus que está dentro de mim. E como eu tenho me comportado para que isso seja uma verdade? O que eu tenho feito para que isso seja uma verdade? Eu mudei o ninho de lugar. A gente comprou uma gaiola maior, eu botei as calopsitas de um ninho para o outro. E na noite que eu mudei, a calopsita ela não dormiu no ninho. É interessante. Um dos ovos resistiu, o outro não. Um ovo ele já estava em uma formação mais avançada, que um dia, sem a fêmea em cima, ele apodreceu. O outro ainda sobreviveu. Tem experiências que eu passo que o meu irmão ele não é capaz de suportar. Cada um tem a sua própria condição. Tem desafios que vêm para a minha vida que eu sou capaz de permanecer de pé, o meu irmão pode não ser. Já tem outras que você passa que eu não sei se eu passaria. Tem pecados que uns cometem e conseguem sair. Tem outros que vão morrer ali, presos naquele pecado, e não vão sair nunca mais. Irmãos, tem crentes doentes, viciados em pornografia, e não conseguem se libertar. Eu quero lhe dizer nessa noite, você não vai para o céu. Você não está sendo gerado a vida de Deus dentro de você. O que está sendo gerado dentro de você é a vida de Satanás. O que está sendo gerado dentro de você é demônio. E eu vou lhe dizer, em uma hora isso vai se manifestar. Porque tudo que é gerado em oculto vai ser exposto. Hoje, irmãos, é uma noite diferente na igreja. É a noite que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. Nos lembramos da verdade do Evangelho. Nos lembramos por que nós estamos aqui. Nos lembramos o que é que nós estamos buscando. Por que é que eu saio da minha casa e venho para a igreja? Por que é que eu oro? Por que é que eu leio a Bíblia? Por que é que eu digo que eu sou crente? Não é só porque eu quero ser bonzinho, não quero dizer às pessoas que eu sou melhor, que eu sou uma pessoa boa porque eu sou crente. Mas eu preciso entender que, assim como Cristo ele entregou a sua vida, sem reservas, ele disse que eu precisava entregar a minha também a ele. E entregar a minha vida agora eu entendo que é deixar de ser controlado pela minha natureza humana, porque isso vai me conduzir à morte espiritual. E entender que agora eu preciso ser controlado pelo Espírito de Deus, para que eu tenha uma vida eterna. E para que eu tenha o controle do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, eu preciso manter todos os dias a comunhão com esse Espírito. É como se você escolhesse entrar no hospital, e você dissesse: olha, eu estou doente, e a única forma de eu sobreviver, é que vocês ministrem remédio em mim todos os dias. A pergunta é, se você resolver fugir do hospital, o que é que um médico pode fazer por você? Você tem duas opções. Você pode viver a vida de uma pessoa livre. Você pode ir para a praia, você pode ir para o rio, você pode jogar bola, você pode fazer tudo. Mas você sabe que você vai morrer, porque você está infectado. A vida do hospital, irmãos, nem sempre é a melhor opção. O hospital é um espaço limitado, não tem o colorido que o mundo tem. Nem sempre a vida do hospital vai lhe permitir fazer as coisas que você faria lá fora.
Mas a segurança que você tem é que ali dentro as pessoas estão cuidando da sua enfermidade, estão ministrando algo que pode garantir a sua vida. Mas o hospital não é trancado, a porta não é fechada de cadeado, senão não seria hospital, seria presídio. Sempre você vai ter a opção de decidir se você quer continuar o tratamento ou se você quer abandonar. A decisão é sua, não é minha.